feministas literários! Bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do podcast Debates Feministas, do nosso projeto Feminismo Literário, no qual estamos refletindo sobre a obra Por uma Teoria Feminista de Estado, de Catarina MacKinnon. O episódio de hoje abordará o 6º capítulo, Método e Política. Eu me chamo Raíssa Ribeiro, sou professora da Unirio e coordenadora do projeto Feminismo Literário. Estou aqui hoje para apresentar a nossa equipe. Como entrevistadora, teremos Natália Machado, que vocês já conhecem ela porque ela está sempre de trás das câmeras, ajudando, auxiliando na nossa parte técnica. Natália ela é graduanda em Direito pela Unirio e integrante do nosso projeto Feminismo Literário e já foi, inclusive, contemplada com bolsa de extensão para nos auxiliar no desenvolvimento desse podcast. Como entrevistado, temos Sebastião Gomes, que é graduando em Direito pela Unirio, é integrante do projeto Feminismo Literário e também do projeto Feminismo Interamericano, tendo sido contemplado também com uma bolsa de extensão para me auxiliar no projeto do Feminismo Interamericano. Se você ainda não nos acompanha, aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. E já corre lá no Instagram e passa a nos seguir para receber muito conteúdo feminista. E se você já nos acompanha, compartilhe esse vídeo para todo mundo ler e refletir como a gente. Aproveita também, vai lá no nosso site feminismoliterário.online para conferir os resumos dos debates dessa temporada. Muito obrigada, professora, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Então, hoje, como a professora já mencionou, a gente vai falar sobre o capítulo 6, que é o Método e Política. A gente está aqui com o Sebastião. Sebastião, durante o capítulo, a autora identifica certos aspectos do feminismo ainda muito pouco desenvolvidos no movimento. Além disso, juntamente a essas falhas, também o método pelo qual a cultura masculina age e se perpetua na sociedade. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre como a autora aborda a necessidade de instauração do método feminista? Oi, Natália. Obrigado aí por todos que estão nos assistindo. Obrigado, professora Raíssa. E agora comentar um pouco sobre essa pergunta que acabou de ser feita. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar sobre a MacKinnon é que o nome desse capítulo ele é Método e Política. E ela inicia o capítulo dizendo que o movimento feminista, mesmo que ele já esteja se consolidando, ele ainda passa muito por uma falta de centralização no tópico que as pesquisadoras, que as feministas buscam debater. Então ela acaba descrevendo o movimento como uma grande massa de insatisfações e uma condição quase que genérica da condição da mulher na sociedade. Óbvio, uma condição de sujeição e uma condição que claramente elas conseguem identificar que existe. Mas o que acontece segundo a autora? Você não tem, muitas vezes, uma explicação e uma perseguição do elemento causador central dessa desigualdade sexual de gênero. Então, o que vai acontecer? A primeira coisa que ela vai dizer é que muitas pessoas apontam que já foi supostamente encontrada essa causa. Mas ela vai discordar da maior parte dessas definições. Ela vai dizer, muitas pessoas apontam que o surgimento do patriarcado, do sistema legal, e até mesmo as teorias biológicas que apontam a diferença histórica imposta entre homens e mulheres, seriam fatores causadores dessa desigualdade. A MacKinnon vai trazer uma explicação um pouco mais diferente, assim. E ela vai pegar todas essas causas que já foram apontadas e ela vai falar que a sexualidade é um fator em comum entre todas as alternativas já apontadas previamente. Mas a sexualidade, para ela, é um pouco diferente do que possa aparentar. Você vai ter, por exemplo, a sexualidade de Freud, ela vai falar que se distancia bastante dessa definição. Sexualidade de Freud vem muito mais de uma psique, de um entendimento psicológico. E o que a MacKinnon vai falar? A sexualidade que ela busca explorar, ela parte das observações de certos fenômenos, como, por exemplo, ela vai citar no livro, são fenômenos que também são um pouco pesados e um pouco violentos, como, por exemplo, o estupro, o assédio e a pornografia. São alguns dos fenômenos que a MacKinnon cita. E esses fenômenos, ela vai apontar que a sexualidade surge através de diferentes interações entre os gêneros e até entre os gêneros
entre si, homens com homens e mulheres com mulheres, mas que essas diferentes interações sexuais, e ela dá muito valor para o ato sexual em si, acabam por gerar as desigualdades de gênero alcançadas dentro da sociedade. E aí ela vai começar a falar sobre a necessidade do feminismo de entrar numa série de estudos que entendam esses fenômenos. Entenda o estupro, entenda o assédio e entenda como problemáticos e entenda o porquê. Assim, ela vai dizer que você vai, através desses estudos, buscar uma transformação social, entendendo que aquelas situações são disformes. Quando a gente fala, só fazendo um parênteses, quando a gente fala a palavra estupro, ela já evoca para muitas pessoas uma noção de repulsa. Mas, por exemplo, você tem muitas vezes uma despolitização do estupro, uma dessexualização do estupro, que, como, por exemplo, você traçar linhas muito mais indefinidas entre o assédio e alguém que está indo atrás de uma mulher para tentar uma relação, entre o estupro e o que não é estupro, como a gente vê em diversos julgamentos nos dias de hoje, como é muito difícil essa definição. Então você tem muito esse difícil entendimento do papel social. E esses estudos, ela vai dizer que você vai tentar uma levantada de consciências, que com isso seria você mostrar para o seu público, mostrar para as mulheres que são o alvo de onde o feminismo principalmente quer chegar, que existe algo além do que está imposto nessa sociedade. E esses estudos eles vão buscar entender, criticar e transformar a realidade que já existe. E a gente pode falar um pouco sobre a dualidade da sexualidade. E o homem, ele vai ser muitas vezes tratado como o ser que vai atrás e a mulher como aquela que recebe. Então, o que acontece? A sexualidade da mulher, através da construção de gênero, ela vai se resumir o que você pode chamar de feminilidade. E o que seria a feminilidade? Seria um conjunto de características metodologicamente e politicamente impostas à mulher para que ela seja atraente ao homem. Então, a sexualidade do homem, ela vai ser aquele que vai atrás, aquele que é forte, aquele que tem diversas características másculas, e a da mulher vai ser a sexualidade dela quase que vazia, quase que alguém que espera um homem utilizar-se de sua sexualidade. Daí você vê a representação da sexualidade da mulher. Uma mulher que se exalta, uma mulher que, por exemplo, busca certos prazeres enquanto o homem busca, a sociedade observa com olhos muito diferentes. E daí vem essa característica do ser mulher. Que aí, por exemplo, se a gente for com uma Simone de Beauvoir, a gente pode entrar na construção do ser mulher, que seria você nascer com o seu sexo biológico e, a partir desse sexo, os fenômenos políticos e sociais vão determinando o seu comportamento de gênero. E daí que ela vai traçar essa linha da sexualidade, e é daí que a McKinnon vai partir de suas críticas. Eu acho que aí é um bom ponto para a gente começar esse debate. Você tem mais algum questionamento, mais algum ponto que a gente possa continuar? Com certeza. A autora ela também discorre muito sobre como o feminismo precisa da sua concretização metodológica e política. Qual é o grande avanço trazido no estabelecimento dessa teoria feminista? Acho que realmente ela não poderia criticar o movimento sem necessariamente trazer algum avanço teórico, né? Porque aí seria quase que não uma hipocrisia, porque você apontar um problema já é algo, mas trazer uma solução, trazer um pensamento interessante é algo ainda mais interessante, que a McKinnon traz aqui para a gente um pouco do que ela vai falar. E agora, acho que o primeiro ponto é você botar a teoria feminista do poder, que ela vai botar a sexualidade enquanto forma de poder molda a construção de gênero. Então, a sexualidade vai moldar essa construção de gênero entre homens e mulher, e ela vai falar muito dos fenômenos de submissão e erotização dessas relações de gênero. E o que ela vai falar? A teoria de gênero masculina, que vai ser o machismo, o patriarcado, ele já está consolidado como uma totalidade na sociedade. Então, se você tiver uma postura passiva, uma postura simplesmente de parar e observar, você vai naturalmente ter um pensamento masculinizado. Pois a nossa sociedade foi moldada por mãos masculinas, os nossos pensamentos foram moldados por mãos masculinas, e assim, o pensamento básico é um pensamento masculinizado. E o que a McKinnon vai dizer que a teoria do feminismo ela não vai ser simplesmente uma crítica ao gênero, ela vai ser necessariamente uma crítica ao poder. E
Aí ela vai continuar discorrendo sobre um pouco da política, que vai ser a construção do homem e da mulher enquanto projetos sociais. Aí o que você vai ter? Você vai cair num problema que é um problema muito comum dentro das grandes correntes feministas até os dias de hoje, que é o problema da objetividade. O que quer dizer o problema da objetividade? Ela quer criar uma chamada visão das mulheres. Ela quer criar um pensamento que seja inteiramente feminismo para uma sociedade que tem um pensamento masculino. Mas aí você vai cair num problema. Nem toda mulher é feminista. E a partir do momento que nem toda mulher é feminista, você vai cair num dilema. Se uma mulher fala, eu não estou sujeita à dominação masculina, eu não acredito nisso, o que você vai ter? Você vai impor um pensamento autoritário de uma forma objetiva, ou você vai ter uma aproximação mais liberal, de você simplesmente aceitar aquele pensamento e falar, é uma mulher, ela tem os seus próprios direitos e seus próprios pensamentos. A partir disso, o que a Makino vai falar é que o feminismo ele não pode ser simplesmente uma opinião parcial ou um conjunto vazio de ideias. O feminismo ele necessariamente vai ter que partir de uma premissa concreta para chegar a uma conclusão. E qual é essa premissa que o feminismo parte? O feminismo não teria propósito de existir se você não partir do princípio que todo homem e mulher, principalmente as mulheres, que perdem necessariamente seus direitos, estão, até certo ponto, infectados por uma perspectiva machista, uma perspectiva masculina. Então, a primeira premissa que você deve partir, enquanto de um pensamento feminista, é que necessariamente você tem que entender que todas as pessoas estão subjugadas a essa visão. Então, é impossível você simplesmente ter um pensamento de que aquela pessoa não está sujeito àquilo, e por isso você deve sempre partir da sua teoria crítica. E a partir daquilo ali você tem que apontar certos fenômenos, quando ela apontou aqueles estudos, para você entender e você ter essa necessariamente levantada de consciências. E o que ela deseja com essa levantada de consciências? O que ela deseja é que você possa moldar o que ela chama de visão da mulher. O que seria a visão da mulher? Falando, antes de entrar nisso, gostaria de entrar um pouco da epistemologia do homem. A epistemologia do homem, ela já foi concretizada. E diferente da epistemologia do feminismo, que ainda precisa de uma concretização, que ainda precisa de um estudo, que ainda precisa de uma implementação na sociedade, a epistemologia masculina está completa. E a gente vive num mundo que, como ela atinge sua totalidade, o homem criou uma premissa de acordo, por exemplo, o método científico objetivo, se você for simplesmente observar sem uma teoria crítica, você vai chegar à conclusão de que aquele fenômeno é simplesmente natural. Porque, por exemplo, o ato reiterado de submissão feminina em todas as sociedades, ele pode ser observado como algo simplesmente natural. E para parafrasear o autor um pouquinho, o que a gente pode dizer? Ela tem uma frase que ela fala: uma verdade desinteressada simplesmente reitera a premissa ao qual está pesquisando sobre. E o feminismo não começa com uma premissa sem viés. E aí, a partir dessa teoria crítica, a partir de tudo isso que ela falou, o que o feminismo busca ele vai partir desses pensamentos das mulheres, ele vai entender que as mulheres passam por certas situações e as enxergam com olhos de uma construção masculina, e ele busca entender esses fenômenos a partir dessa teoria crítica, a partir de estudos, e ele busca dar à mulher uma legitimidade em seu pensamento. E ele busca disseminar esse tipo de pensamento para que as mulheres entendam que podem ver o mundo à sua forma. E essa vai ser a epistemologia feminista da Makino. Esse vai ser o grande avanço teórico que ela vai trazer. E assim, eu acho que eu consigo encerrar minha fala sobre o feminismo como teoria abrangente da Makino. Muito obrigada, Sebastião, por essa resenha crítica tão interessante e tão construtiva, né? Porque a gente precisa de mais autoras como a Makino, que nos explicam de uma forma mais real do que as mulheres realmente sofrem. Muito obrigada
Quero lembrar quem ainda não nos segue nas nossas redes sociais que nos siga, ativa o sininho do YouTube para receber as notificações, segue a gente no Instagram, compartilha esse vídeo, curte, comenta. E é isso. Muito obrigada para quem está acompanhando a gente até agora e boa noite. É isso. Boa noite.